Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez é sobre a eficiência do atual governo e também dos governos anteriores, por que não? Eu vi o pronunciamento, vocês devem ter visto também e ouvido o pronunciamento do ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, tentando justificar o injustificável, tentando justificar mais um aumento de energia e de uma nova bandeira que esse governinho que aí está criou, de mais de R$ 14, uma bandeira para cada 100 kWh consumido por cada consumidor brasileiro, para justificar a falta de investimento ao longo das 2 últimas décadas na produção de energia no país. E outras coisas também, o excesso de desmatamento, o garimpo ilegal, a poluição desembestada e tudo mais que, embora todos os governos deveriam combater, tem até governo que incentiva o garimpo ilegal, incentiva o desmatamento, incentiva as queimadas, e o resultado é esse: desastres naturais, falta de chuva, catástrofes de toda ordem, falta de energia, crise hídrica, crise energética. Aí eu fico pensando, se você que é trabalhador ou trabalhadora, ao invés de fazer o seu trabalho, vamos supor um padeiro ou uma confeiteira, ao invés de produzir confeitos ou produzir pão, eles ficassem produzindo menos, com menor qualidade, e na hora que o patrão cobrasse deles maior produção e maior qualidade, ao invés disso, eles ficassem se justificando. É isso que os governos fazem, em vez de fazer um bom trabalho, eles ficam se justificando o tempo todo, quando não é em pronunciamentos em rede nacional de rádio e televisão, é em entrevistas que a imprensa de boa qualidade, a TV aberta está sempre cobrando, os repórteres estão sempre perguntando: Excelência, por que o senhor não fez isso? Por que o senhor não fez aquilo? Por que o senhor não previu isso? Aí os caras vêm com aquelas desculpas descabidas, aquelas desculpas esfarrapadas. Mas em vez de fazer um bom trabalho, eles ficam desculpa, alguns até pioram a coisa, não só com as declarações, mas com as atitudes. Estimulam coisas erradas, estimulam queimadas, desmatamento, garimpo ilegal. Eu vivo repetindo isso porque é o que mais tem acontecido nos últimos 2 anos. E é muito triste isso. E qual vai ser a consequência? Daqui a 3, 4, 5 anos, nesse governo ou no outro, o que vai acontecer? Justamente pela falta de investimento deste governo e o agravamento com as atitudes dele de estimular, vou repetir, desmatamento, queimada, garimpo ilegal, poluição e mais uma porção de coisas absurdas que este governo estimula, vai agravar mais ainda. Vamos ter uma crise hídrica muito maior, muito menor quantidade de chuva, muitas temporais, muita tempestade, muita destruição, até mortes haverão. Por quê? Porque o governo não faz o mínimo necessário, não faz a tarefa de casa, não faz aquilo para o qual ele é pago para fazer, e ainda se banca arrogante, prepotente. Não raro o cara está dizendo: eu sou o X e não abro a mão da minha autoridade de X. Vai ser prepotente lá em Brasília, pelo amor de Deus. E o básico os caras não fazem. E a tendência, infelizmente, é piorar, porque eles não têm assim um mínimo de humildade para saber ouvir as pessoas, saber ouvir a ciência. Pelo contrário, vivem criticando a ciência. Mas governos que dão ouvido à ciência fazem com que os seus países prosperem, fazem com que
aumente a riqueza do país, aumente o emprego, aumente a arrecadação do governo. Quer dizer, é um jogo de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Mas em governos que fazem exatamente o inverso, o jogo é de perde-perde. Perde hoje e é derrotado amanhã. Infelizmente é o que acontece, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque não somos só nós que tivemos o privilégio de ter governo desqualificado no poder, governantes desqualificados no poder. Isso acontece em muitos países, infelizmente. Então, se você que está me vendo e ouvindo e ainda está batendo palma para esse governinho que aí está, reflita, converse com outras pessoas, troque ideias e veja se vale a pena. Mas veja bem, essa minha crítica, como eu disse no começo, não é só este governo que aí está. Se hoje nós temos crise energética, é porque nos últimos 20 anos faltaram investimentos também. E quando houveram, como foi no caso da usina de Belo Monte, lá na região norte, no Pará, no Amazonas, naquela região lá, 20% era preocupação com o futuro e 80% era preocupação em superfaturar para tirar. Então é complicado isso. Enquanto não tivermos governo sério nesse país, a gente, infelizmente, como eu já disse em vários vídeos anteriores, só vai ladeira abaixo, tá aí a prova. Os caras tentando justificar o injustificável e querendo nos impor mais um aumento que passa de 7% na energia. Com tanta carestia que estamos vivendo, com a inflação altíssima, os caras vão fazer discursinho em rede nacional para empurrar mais um aumento de mais de 7% de energia. É inadmissível isso, é inaceitável, é desproposital, é complicado. Então, vamos, nas próximas eleições, tentar pelo menos escolher melhor. Não vamos bancar as Maria vai com as outras e votar nos mesmos despreparados de sempre. Tá bom? Tem uma corrente daí, o A ou o B, esse negócio de o A ou o Z, os dois extremos, A ou Z, se for no alfabeto, tem mais 24 opções no meio. E o alfabeto tem 26 letras. Então você não tem que pegar nem o A nem o Z, que são os extremistas, os ideologicamente extremistas. Chega dos mesmos, como diria um candidato lá no passado, chega dos mesmos. Por favor, minha gente, tá certo? O Brasil merece coisa bem melhor do que isso que aí está. E quando eu falo assim, eu me refiro ao pai e aos filhos também, tanto de um quanto do outro, do A e do Z, se é que vocês me entendem, tá certo? Um grande abraço a todos e por um novo amanhã, um Brasil bem melhor para nós, porque nós merecemos, nós trabalhamos e merecemos. Nós não fazemos rachadinha e nem colocamos funcionários fantasmas nos nossos gabinetes, tá certo? Um abraço.